Paz e graça, meus queridos, louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade, pela fidelidade do Senhor, pela sua graça acima de tudo. Graça significa que nós não merecemos, é poder de Deus em nossas vidas, não é? A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ai de nós, se a nossa salvação fosse pelas obras. Misericórdia, graças te damos, ó Pai, porque a nossa salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Agora a obra tem que ser manifestada, né? Tem que fluir para mostrar, né? Diante de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estamos realmente, né, em transformação, em santificação. Queridos, nós queremos dar uma palavra, né, sobre a santificação, que é este pilar que nós estamos atravessando, não é? A Igreja do Senhor, somos a Igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, que está sendo preparada para o grande casamento. É sobre santificação. Estivemos colocando aí 2 versículos sobre 1 Tessalonicenses 4, não é? Capítulo 4, versículo 4 e 5, não é? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E queremos falar que a prostituição não é só em relação à relação extraconjugal de um homem ou de uma mulher, mas a prostituição de uma forma geral, quando nós estamos, queridos, com as nossas mentes, agasalhando pensamentos ruins, poluindo a nossa mente, não é? Com coisas que não agradam a Deus. A prostituição também se refere a isso. É claro que aqui Paulo, ele está falando sobre, né, em relação ao casamento, não é? Que o esposo deve ser fiel à esposa e a esposa também fiel ao seu esposo, não é? Porque se tiver relações extraconjugais, isso já é, não é, infidelidade conjugal, adultério, não é? E também muitos casais que vivem, né, na fornicação. Infelizmente, há muitos casais servindo a Deus, casados há muitos anos, mas que têm sinceridade e verdade, estão servindo a Deus e esperando o dia de casar-se. Então, Deus compreende, eles não estão pecando. Mas eu falo de fornicação, assim, do mundo, não é? Fornicação de jovens que ficam se relacionando com mulheres da vida aí do mundo e vice-versa. Até mesmo jovens, não é? Que estão nas igrejas, que precisam serem orientados. Então, isso se também refere à prostituição, quando, não é, você peca contra o seu corpo. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, não é? E Deus diz na sua palavra que os que estão pecando no corpo, se prostituindo, né, com atos imorais, eles vão prestar contas a Deus. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação, a santificação do espírito, alma e corpo. E nós devemos estarmos ligados, porque através dos olhos, do que nós ouvimos, do que nós falamos, podemos abrir brechas para o pecado, porque nem tudo é o diabo, amados. Satanás, ele entra porque nós abrimos brechas na nossa carne. Por isso que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós venhamos a nos abster dessa prostituição. Há muitas mentes prostitutas no meio da igreja do Senhor Jesus, que são filhos de Deus, até filhos de Deus, mas que estão na carne, que eles não pensam como Cristo. Os pensamentos deles são voltados para as coisas do mundo, da carnalidade, da concupiscência dos olhos, né, da concupiscência da carne e da soberba da vida. Isto não agrada a Deus. Por isso que nós temos que, como Pedro, na sua primeira epístola, ele fala que nós devemos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, porque fazendo assim jamais tropeçaremos. Meus queridos, que nós possamos
santificar nossa mente através da palavra de Deus, transformando ela. Esses pensamentos ruins, você, em nome de Jesus, repreende e começa a ler, a decorar a palavra de Deus, que você vai recebendo a santificação da sua mente. Paulo, aos Romanos 12, versículo 2, ele nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis, né? Apresenteis o quê? Um culto racional, a mente, né? Razão vem em mente, uma mente pura. E não vos conformeis com este sistema que é diabólico, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, vamos estar na vigilância, vamos estar olhando para a palavra, não é? Orando e de olhos bem abertos, para que nós não venhamos a ser tragados por esta prostituição, para que nós não venhamos a permitir que a nossa mente seja a mente mundana, a mente do diabo, mas sim a mente de Cristo. Sabemos que há uma guerra espiritual. Lá Paulo, aos Efésios 5,16, diz: digo, porém, isto, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque há uma luta entre carne e o Espírito Santo de Deus está em nós e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes cada um de nós não vigiarmos, não é, com os pensamentos que começam a penetrar na nossa mente e agasalhamos pensamentos ruins que não agradam a Deus. Então nós temos que repreender este espírito de prostituição. Não é, vejamos o seguinte, queridos, não é em relação a casamento, a prostituição que eu estou falando. A prostituição que eu estou falando é em um sentido mais amplo. Mente prostituta. É aquela mente que pensa as coisas do mundo, que só fica pensando nas coisas imorais do mundo. Isso que é mente prostituta. Mas o casal que serve a Deus, um pensa no outro, no melhor para realizar um com o outro na presença do Senhor. Isto é santificação. Então, que nós venhamos a colocar na nossa vida como prioridade a santificação, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Tenhamos um dia abençoado na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.